10º programa Papo de Aliado, mais um convidado muito legal hoje, muito debate sobre temas importantes do nosso dia a dia empresarial. Hoje o tema é muito legal, a responsabilidade do MEI e as perspectivas para 2023. Como sempre aqui do meu lado, Rogério Passos. Rogério, tudo bem? Fala, gente, 10º, hein? Chegamos. Chegamos. Hoje trouxemos camisa 10. Olha lá, pra ser 10º. Pra ser 10º é titular e faixa. Isso é amigo meu das antigas, hein? Conheço. Sabe bastante do assunto. Conheço há pouco tempo, vocês vão. André Ferreira. Oi, André, tudo bem? Danite. Oi, fala Paulo. pra nós aí, conta a sua história aí, André. Oi, Paulo. Rapidinho também. Tudo bem, tem muita Paulo? coisa Tudo pra bem, gente Rogério? conversar, hein? Cara, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Demorei pra virem, mas Você vim. ficou enrolando. Cara, importante, é importante. Peguei né? logo o episódio cara. 10, que responsa, hein? Caraca. 10º. Bom, legal, gente. Bom, pra quem não me conhece, sou o André Ferreira, sou um dos fundadores da ANIT Serviços Financeiros, né? A gente atua no segmento de BPO financeiro. Pra quem não sabe o que é BPO financeiro, é a terceirização de toda a operação da parte financeira e administrativa da empresa, né? Então a gente assume toda a operação do processo de contas a pagar, contas a receber, faturamento, gestão da parte de DP. Eu não faço a folha, eu não faço contabilidade, mas toda a interface com essas contabilidades, com a contabilidade, para que a contabilidade consiga rodar a folha de pagamento, consiga fazer a contabilidade, a gente dá esse suporte, né? Então eu fico no meio entre o cliente e a contabilidade. Em resumo, eu perdi minha conta aqui, tô com a minha empresa, não tô conseguindo administrar a parte financeira, essas coisas, chamo você. É isso aí. Você vai pôr lá no chão tudo, vai olhar, ó, vai melhorar, o melhor caminho para você é esse, e faz o meio de campo com a contabilidade também? Exatamente. A gente legal. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra numa empresa é uma análise crítica para entender em que posição, em que pé e qual o grau de maturidade da gestão financeira e administrativa que essa empresa está. E aí a gente vai analisar processo, sistema, se é que tem, se é que não tem, como que funciona a relação com clientes e fornecedores. E à medida que a gente toma pé de tudo isso, a gente começa a montar um plano de ação para que a gente faça um processo de otimização do que está fora do padrão. Muitas vezes a gente pega empresas que não tem processo nenhum, né? Que eu acho que é talvez o grande calcanhar de Aquiles do pequeno e médio empreendedor hoje no Brasil. É que ele é muito bom naquilo que ele faz, mas muitas vezes ele não conhece muito bem como gerir essa empresa do ponto de vista financeiro, principalmente. E aí é onde mora o principal desafio, porque muitas empresas acabam quebrando não porque a ideia era ruim, porque o negócio é ruim, mas porque não está bem, não tem uma gestão Tá bem eficiente. assessorado, né? É A isso gente aí. sempre fala disso, né? Exato. E o André é da NIT. A NIT é uma empresa do Grupo Alliance que organiza esse podcast, né, Grupo André? Alliance. Um Isso grupo aí. que faz indicações seguras. Querem saber de empresas boas? Entra no site Acessam do o Grupo Grupo Alliance. Alliance. E detalhe, não é só isso, não. A gente tá diante de um cantor e triatleta. Sabia disso? Sei, opa. Se nada der certo, pra sua empresa, ele vai colocar você pra correr ou pra nadar. É. Não é? Mas, André, vamos aí falar de MEI. A questão de MEI. MEI hoje tem muitas MEIs no Brasil, né? E você estava falando de gestão. Tem muito problema na gestão das MEIs do Brasil hoje? Como que você vê isso? Rapaz, vamos lá. A MEI, cara, é um caso sério. Por quê? O governo criou esta... Microempreendedor individual, né? Exatamente. Ele criou essa modalidade, né, esse modelo de empresa, para tentar formalizar aquelas pessoas que atuam hoje de maneira autônoma, mas sem regulamentação nenhuma. Né? Então, a MEI ela foi pensada, né, para o engraxate, para o pintor, para o jardineiro, para o vendedor de hot dog, e para todas essas pessoas e para alguns poucos prestadores de serviços. Tanto é que para você ser MEI, você precisa analisar muito calmamente a atividade que você vai desenvolver e se essa atividade está na lista. Existe uma lista... Isso que eu ia falar, não são todas, né? Exatamente. Existe uma lista no sistema do empreendedor. Tem um site, né, do empreendedor, né, que está vinculado ao Sebrae e à Receita Federal. E nesse site você consegue saber, consultar se a sua atividade ela é permitida ser enquadrada no MEI. Né? Então, basicamente, esse é o primeiro passo. Né? A grande questão é que isso foi feito um oba-oba e tal no começo. Só que no final das contas, as condições de gestão que foram colocadas criaram uma situação onde o MEI ele é, via de regra, uma pessoa que é mais leiga, né? É um pessoal mais leigo do ponto de vista tributário, do ponto de vista de gestão e tudo mais.
Não existe hoje, né? Isso a gente está fazendo a ANIT entrou nessa seara para tentar mudar um pouco isso, mas hoje não existe muita facilidade de você conseguir informação de maneira simples, para você entender de uma maneira menos técnica, né? E aí, o que acontece? As contabilidades não podem cobrar do MEI para fazer a contabilidade. Ele tem que fazer de graça. As empresas, a empresa do Simples. Na verdade, só as empresas do Simples estão obrigadas a atender o MEI como? Atender o MEI abrindo a empresa, não pode cobrar nada para abrir a empresa, e para entregar a primeira declaração anual. Só isso. Entendeu? E aí, só que o MEI ele não é obrigado... Mas é só para abrir, então. Só para abrir. Ah, tá, porque não tem nem muita lógica. Exatamente. Né? Exatamente. O MEI não é obrigado a ter a contabilidade mensal. O governo não obriga, né? Não existe uma lei que obriga, como uma ME, uma EPP, uma limitada, uma SA, uma ONG, por exemplo. Todas essas naturezas jurídicas, digamos assim, de empresas, elas são obrigadas a ter um contador que assine por elas e que faça a contabilidade mensal. Certo? A MEI não precisa obrigatoriamente, depois a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas hoje ela não precisa estar vinculada a uma contabilidade. Por conta disso, as contabilidades não atendem MEI. Então, normalmente, quando você liga numa contabilidade, a contabilidade fala, não atendo MEI, não atendo MEI. E aí isso começou a fazer com que eles ficassem abandonados. Então o cara abre uma MEI, não tem informação, não se certifica de quais são as responsabilidades que ele tem. E aí... Qualquer dificuldade que ele tem, ele simplesmente deixa pra lá. Simplesmente, não deu certo, abandona, não sabe que ele precisa encerrar, não sabe quais são as consequências que podem ser acarretadas. Então, pensando nisso, a gente começou a olhar com um pouco mais de carinho para tentar dar um subsídio, um suporte e toda a base que o MEI precisa para que ele não tenha problemas, porque ele pode ter problemas. Né? Tanto a pessoa jurídica dele, quanto a pessoa física. Né? E no caso do MEI ainda é muito pior, porque 100% de todo e qualquer passivo tributário ou legal que ele tenha numa MEI vai automaticamente para o CPF dele. O que é passivo tributário? Vamos lá. Passivo tributário é tudo aquilo que você deixa de pagar em matéria de imposto ou de cumprir em matéria de obrigação, declarações acessórias, que você tem que entregar também. Certo. E quais são as responsabilidades do MEI? Como que fica boa pergunta, Paulo. Basicamente, as responsabilidades do MEI são: você precisa recolher o DAS-PGMEI mensalmente. Tá? Então, o MEI ele tem um imposto que é totalmente diferente de todos os impostos que são pagos por outras entidades jurídicas, tá? Normalmente uma entidade jurídica ela é tributada quando ela tem um fato gerador. Estou falando tecniquez aqui, mas eu vou clarificar. O que é o fato gerador? É quando você presta um serviço ou quando você vende um produto. Tá? Isso é um fato gerador. Então, quando você tem uma prestação de serviços que você emitiu uma nota fiscal, ou quando você vendeu um produto, ou quando você fez um trabalho de transporte, de carga de pessoas, etc., e que você emitiu um documento fiscal, isso se torna uma obrigatoriedade para que você pague um imposto. Ou seja, se eu não faturei, se eu não emiti uma nota, eu não sou obrigado a pagar um imposto. Isso falando de uma empresa comum. Tá? O MEI ele é diferente. Por quê? Porque ele tem um subsídio onde ele vai pagar, dependendo do tipo de atividade que ele tenha, ele vai pagar 5% sobre o valor do salário mínimo, mais R$5 de ISS se ele for prestador de serviços, mais R$1 a título de ICMS se ele tiver serviços de transporte ou circulação de mercadorias, no caso, venda de produtos e tudo mais. Tá? Então, isso dá quanto, mais ou menos? Valor único, né? Básico. Hoje, para esse ano, está em torno de R$ 66,60. Quer dizer, eu paguei R$66 e trocado aí que você falou, eu não preciso mais pagar nenhum imposto. Não, pela MEI não precisa pagar mais nada, porque você... É bom, hein? É ótimo. Poxa, eu pago um monte, não vou nem falar quanto eu pago no imposto, mas tô pagando, viu, cara? Dá até raiva. Pois é. E aí, só que qual que é o grande senão aí? Como eu disse, uma empresa normal, se ela não faturou, ela não paga imposto. Exato. Ok? O MEI não. Se ele faturar, ele vai pagar imposto. Só que se ele não faturar, ele continua precisando pagar esse imposto. Tá? Esse imposto ele é uma condição
sine qua non para que você seja MEI. Você abriu um CNPJ... Você tem que pagar essa taxa mensal. A Receita Federal não quer saber se você está operando, se você abriu um MEI de brincadeira, se não... Você todo mês, ou seja... Nós estamos em setembro, finalzinho de setembro. Abri uma MEI agora no dia 30 de setembro. No dia 20 de outubro eu já tenho um DAS PGMEI lá de R$ 66,60, dependendo, obviamente, do tipo de atividade que você tenha, para pagar. Varia o valor? Ou... Varia. Quando você não tem atividade de comércio, por exemplo, tira-se R$1. Tira-se R$1 desse valor aí, você vai pagar R$ 65,60. Caraca. E todo ano ele vai crescer, por quê? Porque o salário mínimo ele tem reajuste. Então entenda-se que dentro desse valor que você paga, 5% do valor do salário mínimo está amarrado nesse MEI. Então é 5% do valor do salário mínimo, mais R$5 de ISS, mais R$1 de ICMS. Certo. E eu não tenho MEI, estou começando a fazer meu trabalho aqui de venda de sorvete na rua. Comecei a vender, mas não deu certo. Parei de trabalhar. Parei de fazer essa venda. Consigo outra coisa. Eu tenho que continuar pagando. Então, você tem duas opções. Ou se você quiser manter essa MEI aberta, você tem que continuar pagando. Independente de qualquer coisa. Tem que pagar. Porque se você não pagar, você vai acrescendo dívidas. A gente tem casos de MEIs que chegam pra gente na NIT que o cara tá 3 anos sem pagar. Entendeu? Para um cara que gira 2, 3, 4 mil reais por mês, você fica 2 anos sem pagar, você gera um passivo de 2 mil, 3 mil reais lá. Que quebra a pessoa. Pra essa pessoa é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí vocês têm um programa de parcelamentos e tudo mais, mas ainda assim... Mesmo você, assim, né? ou seja, você teria que pagar o do mês mais o do os parcelamento. atrasados. Exatamente. E tem muito esses casos de MEIs irregulares? Muito. Porque muitas vezes a pessoa abre o MEI e não sabe nem que ela tem que pagar mensalmente. Isso que eu ia falar, você acha que falta um pouquinho para esses empresários, né, essas pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a modalidade? Acho que falta informação, né? Eu acho que eu vou só corrigir você que não é um pouquinho, é muito. É muito, não tem informação. Infelizmente, assim, existe... a informação que existe são poucas e técnicas. Então o cara começa a ler, na terceira linha ele começou a ficar com sono, porque não é a praia dele. E lê, por exemplo, você já foi... Você aqui não tem nenhum advogado, certo? Vocês já foram assistir algum simpósio de advogados? Já. Cara, é o melhor sonífero que existe no mundo, cara. Porque você não entende o que eles estão falando, eles usam uma linguagem muito rebuscada, muito técnica, e tudo aquilo que você não entende muito, primeiro que você perde o interesse, e segundo, você começa a dar sono em você. Eu já fui em alguns no começo da época há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade e tal. Eu já fiz assessoria de imprensa para advogado. Cara, dá pra dormir muito. O trabalho mais difícil de fazer assessoria de imprensa para advogado é você pegar o texto do que ele fala e traduzir. Isso é uma coisa. Exato. É muita juridiquês, cara. Exato. A gente chama de juridiquês. Exato. E aí quando a gente traz para o nosso mundo, o empreendedor, que é aquela categoria lá que a gente comentou no começo do programa, e aí, assim, quando você começa com esse tecniquez da parte de tributos, da parte de estatutário e essas coisas todas, e, cara, isso é chato demais para eles, entendeu? Isso é muito chato. Então, o que acontece? Eles perdem interesse. Não, vai aqui mesmo e vamos do jeito que dá, sabe? Aquela coisa do brasileiro, também, né? Vai assim mesmo. É muito fácil montar uma MEI, né? É muito facílimo. simples. Outro dia eu fui montar pro rapaz que fazia jardinagem lá em casa, daí ele falou, olha, precisava montar uma MEI. Eu entrei e descobri que não tem. É o processo depois rápido, eu né? fiquei preocupado. Será que essa pessoa depois vai ter capacidade de ter esse acesso sempre? Não vai esquecer senha, tudo isso. É muito mais complexo, né? Não, é assim, eu costumo fazer uma leitura que o MEI, para quem não vai a fundo antes de entrar nessa, é o governo te dando corda para você se enforcar sozinho. Simplesmente. Por quê? Porque, como eu disse, não tem informação fácil, a informação é técnica, não tem muita coisa clara a respeito. Até para nós que somos do meio, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente tem que procurar com muito afinco e não encontra, e às vezes tem que fazer solução de resposta à consulta junto à Receita Federal, junto ao comitê gestor, para conseguir dirimir algumas dúvidas de algumas informações que não existe. Você pega o regulamento da MEI, na Receita Federal, por exemplo, na legislação, e não é muito claro as coisas, entendeu? Então é muito na base da interpretação, acho que é assim, acho que não é, e aí você fica meio perdido. Então, se para nós que somos do meio administrativo, financeiro, contábil, que lidamos com isso no dia a dia, não é tão simples assim, inclusive por isso muitos contadores não querem saber de mexer com isso, porque é trabalho demais para dinheiro de menos. Entendeu? Porque você não consegue... Você está falando com
com poder aquisitivo baixo, né? Exato. Normalmente o É, MEI o ele não valor fatura também, alto, né? né? Exato, Ele não exato. fatura alto. Mas Tem um então limite vem a até, né? pergunta, MEI precisa de contabilidade? Então, eu acho que para eu responder essa pergunta, é uma pergunta muito boa, mas deixa eu só fechar essa sua primeira pergunta, vou fazer um resumão aqui da questão das responsabilidades. Então, se você quer MEI, abrir uma MEI agora, então preste atenção nos seguintes pontos. Primeira coisa, você tem que pagar mensalmente o DAS-PGMEI, isso é obrigatório, independente de você ter ou não faturamento, você precisa pagar. A segunda coisa, você precisa entregar uma declaração anual de MEI. Tá? Nessa declaração você vai informar se você tem ou não funcionários, qual foi o faturamento de serviços e de produtos que você teve, né? E qual foi o total do faturamento. Porque com base nisso é que vai ser feito uma análise se você está obrigado ou não a entregar uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, que é uma outra coisa que a gente vai falar também. Legal? E a outra questão, que aí eu já vou fazer o gancho para entrar nessa sua pergunta, Fabrício, é a questão da escrituração do livro caixa. E esse é um dos itens que é extremamente importante e que a grande maioria, eu diria 90% dos MEIs não fazem. O que é a escrituração de um livro caixa? Boa. O livro caixa porque é o seguinte, como o MEI ele está dispensado de contabilidade, ele precisa fazer uma escrituração de todas as entradas e saídas que ele teve, tá? Quer dizer, recebi tanto... Exatamente, e registrar. gastei tanto. Gastei tanto, Exato, exatamente. Por quê? Porque com isso ele consegue reduzir ou calcular o lucro efetivo que essa MEI deu para ele no ano. Eu registro onde isso, só para saber? Existem planilhas na internet disponíveis de livro caixa que você pode baixar lá gratuitamente e fazer esse controle. Tá? É chato para fazer porque você tem que separar o que é conta da empresa, o que é conta do sócio, e aí as pessoas fazem, mesmo empresários de empresas comuns fazem essa confusão. Então imagina o MEI, então você tem que tomar um cuidado, tem que ter uma conta de pessoa jurídica para caracterizar bonitinho lá o MEI, então pagar tudo que for do MEI. Isso aqui eu estou fazendo para poder prestar o meu serviço, é uma despesa que eu tenho para prestar o meu serviço ou para vender o meu produto. Você tem que registrar isso lá no livro caixa. Né? E é um pouquinho chato de fazer, mas dá para fazer. Só tem que tomar cuidado com isso. Porque se você não fizer isso, pelo menos isso, né, a probabilidade de você acabar tendo que pagar imposto de renda na pessoa física é muito maior do que se você fizer. Entendeu? Porque aí existe uma regrinha aí, que mais para frente a gente pode falar sobre isso com calma, que faz com que você elimine todas as despesas do seu faturamento, reduza o seu lucro efetivo, porque na verdade ele não foi mesmo, né? E aí você vai analisar isso para não pagar o imposto de renda ou pagar pelo menos o mínimo possível de imposto de renda. Legal? E você estava falando do livro caixa. Eu montei esse livro caixa, daí eu tenho que entregar ele como? Tem que entregar ou não? Não, na verdade não. O livro caixa ele é mais uma segurança. Eu fico guardo para mim. Ele é uma segurança. Você escritura esse livro caixa fazendo os lançamentos de entradas e saídas. E aí é importante você ter um arquivo onde você possa guardar todas as notas fiscais que você emitiu no ano, porque essas notas fiscais são a comprovação do teu faturamento. Tá? Quando você não... Detalhe, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, tá? Isso que eu ia até perguntar também para você. O MEI emite nota fiscal? Depende. Se ele prestar um serviço para pessoa física... Tipo, o meu piscineiro. Por exemplo... O jardineiro, ele prestou serviço para mim. Por exemplo. Para ele. Exatamente. Ele não é obrigado a te emitir uma nota fiscal. Mas como eu vou saber? Como o governo sabe que eu paguei ele? Aí é a questão da boa-fé, porque é o seguinte, se você pagou ele via Pix, por exemplo, na conta da pessoa jurídica, ou se você pagou ele via, sei lá, cartão... Pix pessoa física. Ou Pix pessoa física, o governo pode pegar isso. Ele pode questionar isso na hora ele que faz cruzamento, ele vai né? cruzar na hora da declaração de imposto de renda, ou na declaração anual do MEI mesmo, ele já consegue saber. Tá? Então... agora, se você recebeu em dinheiro, é muito mais da sua boa-fé ou não, só que você tem que tomar cuidado na questão de evolução patrimonial, porque se ela ficar discrepante, o governo vai te questionar. Entendeu? Agora, se você emitiu a nota, se você prestou um serviço ou vendeu um produto para uma pessoa jurídica, aí sim você está obrigado a emitir nota fiscal. Legal? Mas não sabia disso. Eu não sei se é legal ou estranho, né? Porque dá para a pessoa não emitir nota, então. Dá sim. E vai dar boa fé. Vai dar boa fé. Eu tava dando uma pesquisada aqui enquanto vocês estavam falando e eu vi que no ano passado
apenas 58% das empresas que abriram duraram 2 anos, né? Segundo o Sebrae. Certo. Das 42 que fecharam, foi por problema financeiro. Porque não soube administrar, não tem controle nenhum. Exato. Então fala pra gente, André, um pouquinho as vantagens de você ter, de você ser o MEI e ter esse controle financeiro através de uma empresa de BPO. O que isso traz para um cara que está começando agora a evoluir na questão empresarial, assim? Boa pergunta, Rogério. Vantagens, cara. Quando você trabalha via CLT ou concursado, né, que é o sonho da grande maioria do brasileiro, que ele nasce, cresce educado para trabalhar no Banco do Brasil. Mais, hein? Vou falar pra você, André. Isso tá mudando, né? Já mudou pra caramba. Agora Tomara. não quer ser youtuber, não tem concurso pra ser youtuber. Minha filha de 5 anos quer ser O youtuber. pessoal quer trabalhar de home office. Concursado não tem home office, cara. Então, Não tem, ninguém não quer tem. mais. Mas Não, fala mas aí. é que assim, né? É que na nossa época era isso. Nossa geração a gente foi educado Você para quer trabalhar no Banco do estabilidade, Brasil. né? Estabilidade. Exatamente. Mas aí falando de benefícios, quando você é um trabalhador autônomo, né, seja via MEI ou seja via empresa comum, né? Mas como a gente está falando do MEI, vamos falar do MEI aqui. Quando você abre um MEI, você passa a ter a possibilidade de crescer por seu próprio esforço. Tá? Então, quando você é CLT, por melhor que você seja, você tem um limite de crescimento ali, mais do que aquilo não vai rolar. É aquilo pronto. Quando você é MEI, quando você começa com MEI, o céu é o limite. Apesar de você ter uma limitação de faturamento para que você esteja nessa condição, mas para começar é uma coisa ótima. Por quê? Porque você praticamente não tem custo de tributos, que hoje é o sócio majoritário da grande maioria das empresas. Né? O Leão é o sócio majoritário, o governo é o sócio majoritário da grande maioria das empresas, e aí a gente está falando de âmbito federal, de âmbito estadual, principalmente o âmbito estadual, né? E âmbito municipal, né? E o previdenciário, que também é bem pesado. Então, quando você abre um MEI, a tua carga tributária ela é praticamente inexistente, ela é muito baixa. E aí você tem a possibilidade de crescer absurdamente com isso, ganhar, fazer, montar, estruturar o teu negócio, para que quando você deixe de ser o MEI, se essa for a sua intenção também, não tem problema nenhum, quem quer ficar ali dentro do MEI não tem problema. Mas se essa for a sua intenção, você consegue com a base do MEI organizar, tempo para organizar e se financiar e se alavancar financeiramente para crescer, e o céu é o limite para você. Entendeu? Eu acho que essa é a principal vantagem que você tem, né? E a liberdade de poder fazer aquilo que você gosta efetivamente, porque a gente conhece muitas pessoas, eu conheço, vocês dois conhecem, eu tenho certeza, de gente que trabalham e sofrem muito de estresse, de ansiedade, porque não fazem aquilo que gosta. E quando você é um MEI, você tem a possibilidade de fazer aquilo que você gosta. Mas eu faço o que eu gosto e sofro de estresse. Mas fala pra mim, qual que é a vantagem de você ter uma empresa de BPO na modalidade MEI? Tá, vamos lá. Considerando que você vai ter que, quando você é um MEI, quando você não está sozinho, você tem no máximo uma pessoa para te ajudar. Legal? E aí você tem que ser o vendedor, o recebedor, o executor, o administrador, tudo. E isso tudo toma tempo. Entendeu? E aí muitas vezes quando você começa a perder tempo para poder fazer a parte de gestão que muitas vezes você não domina, então você vai, se você não domina alguma coisa, você vai levar muito mais tempo para fazer aquilo do que alguém que domina daquilo. Se você dominasse aquilo, você não levaria tanto tempo. Então você vai perder tempo com isso. Muitas vezes você não vai fazer direito. E aí isso pode te acarretar um problema. Então onde que entra um BPO para esse cara? Ele entra por quê? Ele vai te deixar tranquilo para você voar. Ele vai te orientar o que você tem que fazer. Então você só vai fazer coisa errada se você quiser, porque ele não pode pegar na caneta e assinar por você. Ele não vai te obrigar a fazer nada, entendeu? Mas ele vai te dar as coordenadas. Olha, o caminho é esse, faz assim, faz assado. E ele vai te atender. Todas as vezes que você tiver dúvida, ele vai te orientar. E ele vai tirar da sua mão toda essa burocracia execucional, eu acho que essa é a palavra, né? E você vai ter tempo para quê? Para se focar no seu negócio e fazer com que o seu negócio cresça e prospere. Porque você é bom naquilo que você faz. Mas não tem tempo para... Exatamente. Então a vantagem de contratar o BPO, óbvio. Não, mas eu vou gastar, sei lá, 50, 100, 200 reais lá com o BPO, que eu posso economizar isso eu mesmo fazendo. Legal, mas a que preço? Quanto custa a sua hora? Entendeu? A sua hora é muito cara para que você fique perdendo tempo com isso que não é o seu métier, foco, não é o seu foco, não é o seu negócio. Posso polemizar? Claro, vamos lá. Eu acho assim,
Tem ele um é limite polêmico. também no ganho do MEI, né? Depois de um certo ganho, você não pode ser mais MEI. Certo. Isso pune a pessoa pelo sucesso? Porque depois que eu saí do MEI, qual é o caminho? Qual que é o valor? Já fala pra mim, qual que é o valor? Vamos lá. Caraca, boa pergunta. O MEI hoje, até pelo menos 2022, ele pode faturar até R$81 mil R$81 mil. na média anual. 6 mil Considerando, por mês, mais ou menos. considerando que ele tenha a empresa aberta antes do ano de 2022 ou que ele tenha aberto essa empresa em janeiro de 2022. Por quê? Porque é proporcional. Imagina o seguinte, nós estamos no mês 9, certo? Vamos imaginar que esse cara abriu essa empresa no mês 10, comecinho de outubro. Então nós estamos falando de 2 meses aí até dezembro. Ele não pode faturar R$81 mil, ele pode faturar R$81 mil dividido por 12 e multiplicado por 2. Calma, vou explicar. Vou explicar. É o seguinte, pega 81 mil e divide por 12, dá R$6.750. É o que ele pode faturar em média por mês. Tá? Só que como ele só tem 2 meses, então você tem que pegar 6.750 e multiplicar por 2. Esse é o limite de faturamento dele dentro de 2022. A partir de 2023, se tudo continuar do jeito que tá, aí sim ele pode faturar os 81. Mas eu posso estourar um mês e compensar no outro? Pode. Se você tiver a condição ainda, o limite para isso, dentro do seu ano fiscal, você pode. Então, por exemplo, em janeiro eu faturei, 15 mil, e aí passei fevereiro e março sem faturar. E aí depois fui contrabalanceando. Aí não tem problema. Entendeu? Então, assim, o que acontece, Fabrício, respondendo a sua pergunta? Se ele estourar o limite até 20% dentro do ano, ele perde essa condição a partir do ano seguinte. A partir do ano seguinte, ele é obrigado a se tornar uma ME. Muda automaticamente? Não muda automaticamente. Muitos MEIs têm um problema sério com isso, porque estoura, não sabe que estourou, continua atuando normal e aí ele começa a dever imposto como simples. E aí, além de começar a dever imposto como simples, que muda para pelo menos, e aí vai depender muito do tipo de serviço que ele presta ou do tipo de produto que ele vende, para pelo menos 4,4% a 6% do valor do faturamento por mês. Quer dizer, se eu comecei a ganhar 10 mil... 600 reais de imposto, pelo menos, aí. Pensando num prestador de serviço. Eu salto do... R$60 e vou para 400, 600 reais de imposto. De uma hora para outra. Isso aí. Na cara, assim, sem dó. É exatamente isso. Mano, é por isso que eu falo que é o empreender é sucesso. Exatamente. E aí o que acontece? Então, mais uma vantagem do BPO. O BPO vai... Se ele for um BPO sério, né? Ele vai te avisar. Ele vai, olha... Você vai estourar. Aqui, eu falei punir sobre sucesso, mas é uma brincadeira. Aqui não pune sucesso porque a pessoa está crescendo. Não, tá crescendo. Eu lembro, quem sempre falava isso era o Reinaldo Domingos, que é um sócio da Confib. Ele falava, quando o pessoal reclamava que estava pagando muito imposto, ele falava, cara, fica feliz que está pagando muito imposto, porque está crescendo, você está ganhando dinheiro, quem está pagando imposto... mas não tem retorno, aí é outro problema. Não, é uma outra seara, a gente não vai entrar nisso aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Mas então, basicamente o que acontece? Eles estouram, o BPO vai avisar ele. Se ele não tem o BPO, ele estoura, não sabe que estourou, continua atuando e arruma um problema sem tamanho para resolver. Entendeu? E aí o que acontece? Vou estourar. O governo vai cruzar as informações. Vai cruzar as informações. Exatamente. A Receita Federal é ferradíssimo. Não, eles são absurdos, assim. Se eles conseguissem colocar em matéria de retorno de tributos o que eles colocam em matéria de tecnologia para receita. Nossa, cara, eu vou falar, nós seríamos país de primeiro mundo há muito tempo. Mas André, tira uma dúvida minha. Eu vou te interromper sempre, cara. Só para concluir, Rogério. E aí o que acontece? Para ele sair do MEI e virar uma ME, pelo menos, que ele pode tanto virar uma ME, uma sociedade limitada unipessoal, por exemplo, ou ele pode ir para uma sociedade limitada mesmo, comum, que é colocar um sócio, organizar, tarará. Só que para isso ele precisa obrigatoriamente de um contador. Isso não é feito automaticamente. Tá, mas a minha dúvida a gente vai continuar nesse tema aí. Eu passei do limite. Detalhe, é uma dúvida, mas uma pergunta. Parece que vai aumentar agora o limite, né? Isso, vamos lá. Tá todo mundo esperando isso desesperadamente. Tá? A previsão era que aumentasse para 132 mil ano, só que foi aprovado recentemente, o aumento lá na Câmara dos Deputados, já passou isso, já está aprovado na Câmara dos Deputados o aumento para 144 mil. 144 mil vai dar mais ou menos 12 mil por mês. Nessa faixa, 11 mil e pouquinho, né? Mais ou menos, uns 12 mil cravadinho por mês para quem tá uns 12 meses. 12 mil, vai de 6.750 para 12 mil.
Eu sou feio, mas eu sou bom de matemática. Exatamente. Qual que é o problema? O problema é que isso ainda precisa ser sancionado. Já foi aprovado já pelo Senado também? Não. Então, já passou, foi aprovado pela A Câmara. Câmara. Agora ele precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente. Vamos esperar que até passar esse programa Então, já tenha mas sido aí resolvido. agora é o seguinte, hoje é dia 29 de setembro. Legal. Fim de semana que vem agora, domingo que vem, nós temos Tem eleições eleição. presidenciais. Quer dizer, não tem mais nada no Congresso. Esquece, Brasil. Esquece lei, qualquer coisa assim. Exatamente. Então, assim, se vocês querem a minha opinião pessoal sobre isso, e aí eu quero muito estar enganado, porque isso vai desafogar hoje os meus clientes queridos lá, que estão todos... Tem alguns que estão com a corda no pescoço em vias de estourar e estão desesperados, não sabem o que fazer. O que acontece? Se isso for aprovado, passa a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2023, tá? Junto com algumas outras mudancinhas aqui, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu, André, não acredito que isso vá acontecer, principalmente se a situação hoje não for reeleita, tá? Se trocar a cadeira, Não vai ter força, não vai ter Não vai vontade. passar. vai começar tudo Vai mudar de novo. tudo, né? Vai começar tudo de novo. Volta do zero. Tá? Então, assim, gente, Vai trocar até os deputados que estão a lá. probabilidade é que aumente realmente para 144 mil, até porque isso é um cálculo que foi feito levando em consideração a inflação atualizada desde a época que foi criado o MEI, porque o MEI É novo, né? Não tem é muito relativamente novo. Depende do que é novo, né? tempo. Ah, não, mas não é uma lei antiga. Não, né? não. Meu pai, eu sou novo. Tem o quê? 10 anos? Tá na faixa de 10 anos, foi criado em 2012. Ah, 10 anos. Vai por 10 anos. Exato. É novo no Brasil, é novo. Exato. Então, assim, mas só que nunca foi atualizado. Na verdade, está acompanhando a tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física. Que Nunca teve atualização desde que começou o MEI? Se eu não me engano, teve uma vez só. Teve uma vez, que se não me engano foi de 56 mil, se eu não me engano. Eu não tenho o número exato aqui agora, e foi para 81. Mas desde que foi para 81 mil, que já fazem mais de 6 anos, nunca foi atualizado. Então tá bem defasado. E os ganhos das pessoas vão aumentando, porque a inflação vai aumentando e as coisas vão acompanhando. Então hoje, para um cara que atua regular aí, conseguir estourar isso aí é muito fácil. E é difícil ter o controle, né? Você não difícil. consegue controlar. Tipo, esse mês eu faturei. Dependendo do segmento, o cara não consegue. Por exemplo, o cara é um salão de cabeleireiro. Pode ter um mês que ele tem um pico lá em cima de venda e... Tudo cai. Exato. Por isso a importância de você usar o livro caixa, né? Se você tiver o tempo e a sapiência de fazer isso, de adotar esse livro caixa e registrar realmente tudo que entra e tudo que sai para você saber como está a tua empresa, ou contratar um BPO financeiro, um profissional que vá fazer isso por você. Mas acho que passa, hein, André? Eu acho que o Senado vai votar. Olha, eu quero muito estar errado, mas a sensação que eu tenho é que, não sei, pode ser que sim. Eu não acredito. Acho que não é uma Mas da já tem prioridade. algumas mudanças que já estão certas pro MEI, né? Então, é que para Fala aí isso... pra nós, tô curioso. Oi, desculpa? Já tem algumas mudanças que já são certas pro MEI. Na verdade, assim, todas as mudanças estão atreladas a esta emenda, né? Todas as mudanças que vão surgir vão vir juntos, vão vir em bloco, tá? Quais Então, mais são? Pode ser que aconteça. tem algumas outras coisas de facilidade, por exemplo, a emissão de nota fiscal de serviços, por exemplo, do MEI hoje, porque assim, até você falou assim, você comentou comigo, não, porque abrir uma MEI é simples. Realmente, o CNPJ é facinho de abrir, porque você abrir o CNPJ, você já está devendo imposto. É simples. O que complica quando você abre uma MEI? E que muitas vezes as pessoas começam a patinar com isso. É a bendita da inscrição municipal, cara. Porque quando você tem uma empresa de produto, a inscrição estadual ela sai vinculada com o CNPJ. Todas as fazendas já estão integradas na União. Agora, as prefeituras não estão. Só algumas estão. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, já está integrada. Então, você abriu o CNPJ, você fez alguma alteração contratual lá no CNPJ do MEI, ele integra com a Prefeitura de São Paulo e dentro de 1 a 2 semanas no máximo, essa integração acontece e beleza. Você só precisa fazer alguns procedimentozinhos chatos e burocráticos, por exemplo, quando você está abrindo a sua empresa de prestação de serviços em São Paulo, que é você fazer um protocolo, um requerimento, mandar um monte de documentos lá para a prefeitura para conseguir uma senha web, por exemplo, para que você possa emitir nota. Aí depois você tem que entrar no sistema, configurar bonitinho, parametrizar, tem todo um processinho a ser feito que é chatinho de fazer, mas dá para fazer.
Agora, existem outras prefeituras em lugares mais remotos que é um pouco mais complicado. Algumas exigem que você vá pessoalmente lá, presencialmente lá, fazer o trabalho. E você não consegue terceirizar isso para um representante, para um procurador, você tem que ir pessoalmente. Então, tem algumas complicaçõezinhas, né? Mas, e aí o que acontece? Hoje, para você emitir uma nota de prestação de serviços, por exemplo, você tem que entrar no sistema da prefeitura lá do município, do município onde está o domicílio fiscal da sua empresa e emitir através desse site da prefeitura. Mas ela tem que fazer um cadastro, então, na prefeitura. Exatamente. Então, tem toda uma publicação em cima disso. Exatamente. A partir de 2023, uma vez que essa lei seja aprovada, a emissão dessa nota fiscal, ela passa a ser direto no site do empreendedor. Direto no site do empreendedor você consegue emitir essa nota. Então facilita muito. Seria um baita facilitador. Ajuda demais. Você não precisa ter vários controles lá, um monte de procedimento. Cada prefeitura é de um jeito, cada prefeitura cobra de uma forma. Então é bem difícil hoje isso. E muitas vezes as prefeituras não é de fácil navegação. Existem algumas prefeituras aí em alguns lugares do interior que é complicadíssimo de você emitir uma nota fiscal, um monte de informação técnica, um monte de coisa que tem que colocar na nota fiscal. Então, você podendo fazer isso pelo MEI, pelo sistema do MEI, lá no site do empreendedor, vai facilitar bastante isso também. Você gera uma dúvida em mim aqui. Eu sou MEI, eu tenho que prestar serviço numa cidade única ou eu posso prestar serviço em qualquer cidade? Não, você pode prestar serviço para qualquer cidade. Qualquer cidade, só que a nota que eu vou emitir vai ser pela cidade que eu fiz o registro. Exatamente, você vai emitir sempre a nota pela cidade onde você está situado. Tenho mais uma dúvida. E aí, só que aí é o seguinte, a coisa vai complicar só para quem está tomando o seu serviço, por quê? A pessoa que está tomando o seu serviço tem que analisar se ela tem um sistema de registro de nota fiscal de serviço tomado de outro município. Por exemplo, em São Paulo, se a ANIT tomar um serviço de um prestador de serviço que está, por exemplo, em Osasco, eu tenho que emitir um documento chamado NFTS, que é o quê? Eu tenho que pegar essa nota de Osasco, converter ela numa nota fiscal paulistana e submeter isso à Prefeitura de São Paulo. Nossa, tá vendo porque é bom ter uma empresa de BPO? Viu? Exatamente. Cristo do céu. E tudo isso a gente faz. Não, eu falo, porque o dia que eu fui abrir o MEI mesmo da pessoa lá que eu comentei, eu fiquei assustado, porque tipo, eu tenho um certo entendimento já das coisas, mas mesmo assim você vai começar a olhar para tentar entender e você se perde no caminho. E geralmente o MEI, sem querer ser... sem preconceito nenhum, mas falando, são pessoas que têm um pouco menos acesso à informação. Mas é. Então imagine para eles entrassem, e também não pode, ao mesmo tempo que não pode ser uma coisa simples, porque se for muito mais simples, a pessoa pode fazer coisa vários meses e daí ferrou de vez. Tem esse cuidado também, né? André, eu tenho uma pergunta que acho que é a pergunta de todo mundo que tem normalmente de MEI. E vou perguntar se vai mudar também com essa nova lei, com esse novo limite, né? Que é em relação à contratação. Normalmente o MEI pode ter um funcionário, né? Um colaborador. Isso. Vai mudar alguma coisa? Boa pergunta, vai sim. Uma vez aprovada essa nova lei, além do aumento do limite, além dessa possibilidade de emitir a nota... detalhe, tá? Essa nota fiscal de serviços apenas pode ser emitida pelo portal. Isso. Caso seja aprovado. Isso. A nota fiscal de venda ainda não. Você ainda precisa... que é no caso da Cefaz. Eles ainda estão estudando essa integração, isso não aconteceu ainda. Então, provavelmente isso vai vir só lá para 2024. Mas hoje, para quem emite nota de produto, ou cupom fiscal, por exemplo, continua da mesma forma, tá? Tem que ter lá um sisteminha de emissor de nota fiscal, ou emissorzinho de SAT lá, ou um sisteminha próprio lá da Secretaria da Fazenda para emitir DANF. Isso ainda não dá. Isso não dá para fazer, não vai dar para fazer, só serviço. Mas legal, respondendo a sua pergunta, além de tudo isso, o MEI ele passa a ser permitido ao MEI contratar até 2 funcionários. 2? Vai aumentar para 2? Vai aumentar para 2. Tá. Legislação trabalhista para MEI, existe alguma? Não, basicamente, o MEI, ele, assim, é recomendável, até mesmo quando você porque assim, o sistema de folha de pagamento para o funcionário do MEI, né, o cara que tem que controlar isso, ele usa o e-social. Tá? Então é muito similar ao sistema de doméstico, por exemplo. Tá? Então, assim, eu, como sou partidário daquilo aquilo que eu domino eu faço, que é o meu negócio eu faço, aquilo que eu não domino eu terceirizo. Tá? Eu sou dessa seguinte visão. Tanto é que na ANIT, cara, o que não é do nosso core, cara, a gente terceiriza tudo, a gente não fica com nada lá.
Porque, Nossa, meu, melhor coisa. a melhor coisa que tem é você ter um profissional especializado fazendo aquilo que ele se propõe a fazer. Por quê? Primeiro, a responsabilidade deixa de ser minha, entendeu? E a chance- Normalmente o custo-benefício é muito válido. O custo que eu vou ter, com certeza, não vale a pena eu perder tempo fazendo isso. Entendeu? E eu vou ter uma solução mais especializada. Então, por exemplo, no caso do doméstico, se uma pessoa me procura e fala, André, olha, será que eu mesmo consigo fazer aqui o doméstico? Cara, procura uma empresa, uma assessoria de RH que faça, ou uma contabilidade que tenha essa solução de atendimento de doméstica. Por quê? Porque você vai estar mais seguro, você vai estar mais respaldado. Tá? Então, assim, você consegue fazer pelo e-social? É complicado? Não é tão complicado. Mas é um pouco mais técnico. Então, procurem uma solução especializada para isso. Beleza. E nessa questão do trabalhista, eu contratei um cara do MEI. Eu considero o meu valor e o que eu vou pagar para ter o teto do MEI? Para ele? Como que é? Tipo, eu ganho 6 mil de por impostos, mês, né? quase no limite. Verdade. Tá? Daí eu tenho que considerar o meu 6 mil, daí eu tenho que tirar os 2 mil que eu vou pagar, não sei se você está me entendendo. Entendi. Sim, é isso aí. Ah, É isso aí. Porque, assim, o fato de você ter um funcionário não aumenta o teu limite de faturamento. não aumenta. Não aumenta. Então é complicado também, Você tem né? que, você vai pagar lá, sei lá, vou pagar um salário mínimo. Hoje no Brasil o salário Mais um mínimo empecilho de crescer então por causa do MEI. 1.212. Exatamente. E daí Exatamente. eu tenho que registrar esse MEI então, se o funcionário tem que registrar. Isso, você vai registrar ele bonitinho. Eu vou ter que também tirar todas as questões trabalhistas. Exatamente. Aqui Ou no eu caso posso do MEI. contratar ele como sendo MEI também. Então, você pode. Você pode. Eu sou bom de fazer confusão. Né? Desde que, Ele topa. primeiro, ele tope, óbvio, e que ele não tenha as prerrogativas do vínculo trabalhista. Tá? Ele não pode ter lá assiduidade, onerosidade, subordinação, enfim, tem uma mudou série um pouco agora que é uma... com a nova lei com a trabalhista reforma isso trabalhista. está um pouco mais flexível. Então, assim, se você conversou com ele de bom grado, aceitou, fez um contratinho, tá tudo certinho, ele tá emitindo as notas, lá. Legal, isso não vai te isentar do risco de um processo trabalhista, tá? Mas aí, Não na vai te verdade, isentar. eu aqui sentado tô com risco do projeto trabalhista de alguém que eu não conheço. Exato. Né? Processar qualquer um pode. Exatamente. Aí você vai Mas ganhando você 500. pode. E aí, assim, só que as obrigatoriedades do empregador em relação ao funcionário de MEI, elas são menores também. São menores, elas são similares à da empregada doméstica. Você vai pagar lá, basicamente, você vai pagar lá o 7,5% de INSS dele e o FGTS. E o funcionário normal seria praticamente Não, o tem mesmo valor muita que o coisa. salário. Aí você tem lá a contribuição patronal previdenciária de 20%, mais terceiros, mais RAT, mais enfim. Naquela mais situação que eu falei pra você, infinidade que de o cara coisas. passou daí do MEI pro Simples, ele teria que pagar. Aí ele passa a pagar na forma de funcionário CLT normal. Poxa, dói crescer no Brasil, hein? Dói. Não tem jeito. É eu gosto de brincar com os meus clientes, mas ninguém mandou você estudar. Não, porque, tipo, eu tô pensando aqui, cara, é surreal. Às vezes o cara é MEI, ele fatura 6, certo? E ele contratou alguém. Se ele passar, tipo, os caras não vê que ele tá contratando outra pessoa, que ele tem gasto, que ele tem imposto. Então, tipo, Exatamente. desculpa. Exatamente. Caralho. A parte boa é que o valor que ele paga pro MEI, tanto de salário quanto de encargos, ele reduz isso da lucratividade efetiva, né, do faturamento. Então isso automaticamente já é um redutor de limítrofe do que ele retira da empresa. Uhum. E é só um MEI por CNPJ. Hoje é. CNPJ não, por CPF, desculpa. Hoje é. Tá. Daí eu posso abrir um MEI pra mim, daí uma pra mim. Não pode também. Não pode. E tem É que, na verdade, assim, se você participa societariamente de qualquer outro CNPJ, você não pode participar, você não pode ter um MEI. Tipo, eu tenho uma empresa, Não pode. eu sou uma empresa simples. Eu não posso ter um MEI. Não pode. Sendo sócio... Não. Se você tiver 0,01% de participação, um capital social de uma empresa que seja ela, mesmo que ela seja uma SA de capital fechado, você não pode ter um MEI. Eu e o Rogério abrimos uma barraquinha de cachorro quente. Tá? Eu quero ser MEI. Tá bom? Ele pode ser eu ser um MEI e o Rogério pode ser outro. Podem. Aí não tem problema. Podem sim. Mas aí o nome da empresa... Não, aí vocês vão ter que entrar num comum acordo, porque e aí isso é uma questão de elisão fiscal, né? Porque hoje não existe nada que diga que isso é proibido, que você não pode fazer isso.
Entendeu? Só que aí vocês vão ter que segregar esses faturamentos, de que forma que vai ser, quem que vai fechar os contratos, quem vai fazer as compras. Então, isso é muito mais de gestão do que de tributos. Mas eu vou, querendo ou não, se vocês são os dois que estão trabalhando lá, automaticamente o faturamento de vocês, o coeficiente de faturamento de vocês dobra. E eu vejo muito isso. Eu já vi várias questões, principalmente em barraca de cachorro-quente, que eu falei, cantinas, esse tipo de lugar. Essas pessoas têm que ter um cuidado tão especial também para separar a conta de uma de outra. Eu acho que esses caras precisam muito mais de uma... Exato. BPO financeiro do que os outros. Exato. Eu acho que eles mais do que um cara que trabalha como prestador de serviço sozinho lá, que emite uma nota por mês. Esse cara realmente precisa de uma assessoria. Porque eu fico vendo assim, por exemplo, a gente tá dando exemplo do barraca de cachorro-quente. Não é todo mundo que pede nota. Não, ninguém pede Ninguém pede nota, cara. Você já pediu nota fiscal numa barraquinha de cachorro-quente? Não, me dá nota fiscal, por favor. Como o cara vai ter controle de quanto que ele faturou? Como que ele vai declarar quanto ele faturou? Se eu tiver em horário de trabalho, eu peço também, só que eu sei que ele não vai me dar. Não, mas tô te falando, como que o cara vai declarar quanto ele faturou? É por isso que eu tô falando que é importante você ter uma empresa para você ter esse controle. Sim. Como que ele vai mensurar? Às vezes ele recebe em dinheiro. Sim. E aí a rastreabilidade, quando você recebe em dinheiro, existe hoje, inclusive, para as empresas, uma declaração de transação, mas é para 30 mil, cara, não tem nada a ver com MEI. Tá? Se você transacionar mais de 30 mil reais em espécie, você tem que fazer uma declaração para a Receita Federal lá, e as contabilidades ficam te torrando o saco todo mês perguntando se você teve essa movimentação, se você não teve. Mas para rastrear isso, cara... Hoje no Brasil é quase impossível. E até na questão do BPO, que você falou também, que muitas das empresas ainda elas fazem o cálculo numa planilha de Excel ou mesmo no papel de pão, né? Sim. Isso é muito complicado também para você saber os seus limites, tudo, né? Cara, assim, o que eu digo para você é assim, cara, que seja no papel de pão, mas que seja, sabe? Eu prefiro... Uma parte nem faz, exato. Né, eu tive um professor que disse para mim que o ótimo é inimigo do bom. E eu não entendia o que quer dizer. Mas, cara, é sério. Se você quer fazer o ótimo e não faz o bom, e não consegue fazer nenhum dos dois... Você foca tanto em fazer o ótimo... Exato. Meu, cara, que seja, como eu digo, que seja no papel de pão. Se você tiver a informação, é o que mais importa. E tomar cuidado para não deixar de declarar algo que seja imprescindível de declarar, porque senão você vai cair na malha fina e a Receita não perdoa. E o que é imprescindível de declarar? Cara, você tem que declarar tudo aquilo que te dê rastro, né? Tudo aquilo que te gere rastreabilidade, você tem que declarar. Entendeu? O certo seria declarar tudo. Mas aqui, a gente está falando de uma situação meio mais complexa. De vida real, né? A gente está falando de vida real, cara. Hoje, muitas coisas você acaba não declarando. Essa que é a realidade, tá? O certo seria declarar tudo. E uma dúvida que a gente falou lá no começo, André. Eu tenho um MEI e deixei inativo. Ninguém mais vai avisar que ele está inativo, né? Não. Ou vai? Não. E quando eu vou descobrir que esse MEI está inativo? Boa pergunta. Na hora que você tentar fazer um Pix para alguém, aí vai travar o teu Pix. Na hora que você tentar tirar um visto para viajar e o seu passaporte ficar bloqueado, na hora que você tentar renovar o seu título de eleitor e você descobrir que você não consegue porque você está com problema com a Receita Federal. Ou na hora que você vai fazer um financiamento, sei lá, de um carro, vai comprar uma máquina de lavar nas Casas Bahia, por exemplo, e aí o teu crédito não foi porque o teu CPF está suspenso. Mas suspenso? Mas eu não devo nada para ninguém, nunca deixei de pagar nada. Aí você vai começar a olhar lá, você vai ver, puxa vida, é verdade, tem uma MEI lá, tá com CNPJ inapto, por quê? Porque eu deixei de pagar ela lá 3, 4 anos lá, e aí a dívida foi pro meu CPF, cassou o CNPJ da MEI, automaticamente toda a responsabilidade vai pro CPF da pessoa física titular. Isso é diferente também da pessoa física, do Simples pro MEI, né? Se eu tenho um Simples, não vai imediatamente pro meu CPF. Não imediatamente, mas no futuro, qualquer empresa. Demora mais, eu vou demorar. Não com certeza, no MEI é muito mais rápido. Se você der um problema no seu CPF, no seu CNPJ, no MEI, coisa de 6 meses, 7 meses no máximo aí, chutando isso, e isso tá diminuindo esse prazo, tá? Tá diminuindo. À medida que a Receita vai evoluindo os controles, ela vai baixando a régua dela. No começo era só os tubarões lá em cima, né? E aí agora tá baixando. No MEI é a mesma coisa. Você deixou de pagar imposto, cassou o CNPJ, rapidinho o seu CPF entra na dança. Aí ele fica com pendência lá. Passou um ano, não resolveu, cara, eles caçam o seu CPF também. A tecnologia é uma loucura, né? Eles caçam o CPF. Tem um Simples Nacional agora. Foram notificadas, acho que 300 mil empresas do Simples, e até isso é importante também ter um BPO, que essas empresas todas estavam irregulares, não sabiam. Exato. E daí a Receita já está
denunciando, já está cobrando as pessoas. Exatamente. E é legal a gente ver a evolução quando a gente via a questão até do imposto de renda da pessoa física, eu lembro muito. A gente mandava um papel e só ia saber se a gente estava sonegando ou não por amostragem. Exatamente. É muito louco. Hoje em dia não existe mais amostragem, né? Você viu que hoje mais de 4 milhões de declarações ficaram retidas na malha fina? É assustador, né? Absurdo. Isso é louco. Absurdo. E aí eu vou falar pra você, tem alguns MEIs lá comigo que tiveram esse problema. Não por Por conta que o do... MEI caiu na malha fina? Você tinha falado no começo, mas como que foi? O MEI cair na malha fina? Simples. Por exemplo, declarou algo que... declarou na declaração... Informou na declaração de pessoa jurídica um valor diferente do que foi apurado na declaração anual do MEI. Pronto. Cruzou uma coisa com a outra, já está na malha fina. E daí eu tenho que pegar um informe de rendimento. Isso, exatamente. De onde vem? Boa pergunta. Ótima pergunta. Quando você não tem uma empresa que faça isso para você, você tem que calcular esse informe de rendimentos. Só para explicar, o que é o informe de rendimento? A gente está chegando no final aqui, mas eu vou sugerir uma pergunta. Vamos lá. O informe de rendimentos nada mais é do que um formuláriozinho que quando você é CLT, o RH da sua empresa te manda isso entre fevereiro e março todo ano, para dizer qual foi o total de valor que você recebeu no ano, desse valor qual foi o valor tributável, se você teve, qual foi o valor de INSS que você recolheu, qual foi o valor de imposto retido na fonte, se você teve imposto retido na fonte, né, e algumas outras informaçõezinhas aí pertinentes ao seu ano durante o período que você foi funcionário nessa empresa. Tá? Quando você fala de sócio, esse informe de rendimentos ele tem essas mesmas informações e também tem essa informação se a empresa deve para você, se você tem empréstimo ou não, quanto foi a sua distribuição, o que é o seu rendimento isento não tributável, qual que é a tua participação na empresa, tem tudo isso. Tudo isso vem no informe de rendimentos de um sócio de uma empresa. Quando você é um MEI, e aí você tem, por exemplo, a ANIT como sua assessora, a gente vai fechar o seu livro caixa em dezembro, já vai emitir esse informe de rendimentos com base no que você enviou para a ANIT de despesa, né, de despesa que vale, porque não adianta você pegar um recibinho lá do cara que você comprou alguma coisa e mandar, porque isso não tem valor fiscal, tem que ser uma nota fiscal efetivamente. Então a gente vai pegar todas as despesas que você teve, vai calcular bonitinho lá o que você teve de despesa, o que você teve de receita, vai calcular o que você pagou de imposto, vai fazer um cálculo em cima disso aí, vai fazer um redutor para poder saber qual que é o seu valor tributável e qual que é o seu valor a ser distribuído. Tá? Então, via de regra, quando é uma empresa de comércio, você pode distribuir em torno de 8% do valor do seu faturamento, descontado os impostos. Quando você é serviços, 32%. O que fugir disso é rendimento tributável. Quando você não ultrapassa o valor de 22 mil e alguma coisinha, não tenho o número exato aqui, mas quando você não ultrapassa esse valor no ano, considerando 2022, tá? Quando você não ultrapassa isso de lucro evidenciado, de rendimento tributável, você está desobrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Mas para o ano que vem também vai ser a mesma coisa, acha, né? Não muda esse Sim, valor, não muda. Para o próximo ano é a mesma coisa, porque considera-se os limites de 2022. Não teve reajuste ainda? Não teve reajuste. É loucura. Tá? Então, assim, agora, se você não tem um BPO financeiro que possa cuidar do seu MEI, ou uma empresa especializada, ou até mesmo um contador de confiança que possa fazer esse trabalho para você, você mesmo vai ter que meter a mão lá, calcular bonitinho lá, e aí tem uma formulazinha lá, que eu nem vou entrar nesse mérito aqui porque é uma coisa um pouco mais técnica, mas é basicamente o seguinte: você pega a tua receita total, diminui o valor do imposto que você pagou, diminui o valor de todas as suas despesas, aí você tem o seu lucro efetivo. Tá? Esse é o seu lucro efetivo. Aí você aplica 32% em cima do valor total de faturamento, aí você tem a sua receita isenta. Uhum. Aí você pega o seu lucro efetivo e diminui da sua receita isenta. A diferença disso é o seu lucro tributável, é a sua receita tributável. Eu tenho que pagar imposto. Exatamente. Ah, meu Deus. André, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Tá, eu tenho uma MEI. Dá para eu pagar um BPO financeiro? Dá para pagar um BPO? Como que é? Acho que dá. É acessível ao bolso? Então, vamos lá. Se for a NIT, com certeza você vai conseguir. Eu tô jogando, tô Esse jogando. é o vou momento. puxar, não, já vou Esse é o puxar. seu momento, André. Vai lá. Já vou puxar a brasa para minha sardinha. Hoje, dependendo porque assim, depende muito do nível de trabalho que você tem, o que tipo de trabalho você presta, ou que tipo de comércio você tem,
né? Qual que é o volume de operações que você tem, porque é tudo o quanto de demanda você vai dar para o nosso time. Mas começa a partir de R$60 por mês, cara. Quer dizer, é o mesmo preço que eu vou pagar no imposto, eu vou estar pagando... Começa a partir de R$60 para você ficar tranquilo. Se você for serviço, eu vou emitir a sua nota fiscal, eu vou mandar essa nota fiscal pro teu tomador de serviços, eu vou escriturar o teu livro caixa, eu todo mês vou emitir, vou entrar lá no sistema, vou emitir o teu imposto, vou mandar para você, eu vou ficar te enchendo o saco lá no WhatsApp, olha, seu imposto vence tal dia, olha, hoje é o dia de pagar o imposto, não esquece de pagar o imposto, não esquece de mandar o comprovante pra gente. Vou orientar, vou dar todas as orientações de como abrir uma conta PJ, de como fazer essa gestão, de separar, deixar um valor separado lá para poder pagar as contas da empresa, montar esse cálculozinho lá do qual que é o custo efetivo mensal que a empresa tem, para que você realmente não tenha que se preocupar com isso, a gente se preocupa. E vou entregar a declaração anual do MEI também. Maravilha, porque como eu já vou emitir a nota fiscal, já tenho as despesas todas, eu já consigo fazer todo esse trabalho. São 4 cervejas, né? Você deixa de ter 2 ressacas. Ressaca isso aí. Da cerveja. Não, é importante, é importante. Eu acho que hoje no episódio a gente mostrou os riscos, né? De você não profissionalizar a sua área financeira, né? Sim, você não ter esse apoio. Não, que eu sempre... Já trabalhei várias vezes uma pauta sobre se MEI precisa ter contabilidade. E sempre o pessoal, mas não precisa, tal. Não é... Ninguém está falando que é obrigatório. Não é obrigado. Não é obrigado. Mas é aconselhável. É aconselhável, é bom. É aconselhável ter. Essa é a questão. Bom, e eu acho que já falando... mas aí tem aquele finalzinho, né? Eu sempre deixo pro final. Lá vem o golpe. Não é isso não. André, dá uma dica para sua câmera, para as pessoas, né? Por que elas devem contratar, né, uma empresa de BPO financeiro? Quais são os riscos que leva ela a não ter um profissional que vá auxiliar? Como a gente viu, 42% das empresas fecham no primeiro ano porque elas não têm um controle financeiro. Então, fala para a câmera aqui, na minha esquerda, um pouquinho por que elas devem ter o serviço de uma empresa. Bom, legal. Você está pedindo para um comercial fazer o... Seu momento. O pitch de venda. Né? É forte, hein? Bom, legal, Rogério. Basicamente, gente, assim, como a gente já disse aqui, você não é obrigado a ter, mas é aconselhável. Por quê? Porque você vai ter toda a orientação, todo o suporte para que você desenvolva o seu trabalho sem preocupações, sem medo de errar. Não vai ter a responsabilidade de saber que todo mês você tem que ir lá, entrar, baixar, apurar o imposto para poder pagar. Vai ter uma empresa por trás que vai te lembrar disso, que vai te mandar isso para facilitar a tua vida, entendeu? E que vai te tirar de todas as enrascadas possíveis que você possa ter enquanto você for microempreendedor individual e que vai te dar todo o suporte para que você possa crescer, deixar de ser microempreendedor individual e se tornar um empresário de muito sucesso. Quais são os riscos de não ter? Os riscos de não ter, você pode deixar de pagar o imposto que você tem que pagar mensalmente e aí você vai ter problema. Primeiro que você vai pagar multa e juros sobre isso, né? Então você já vai ter problema. E aí se você passa muito tempo sem pagar, eles caçam o seu CNPJ, você vai ser impedido de desenvolver o seu trabalho, né? De vender o teu produto, de prestar o seu serviço. Então é muito importante que você preste atenção nisso. Você pode, por exemplo, esquecer de entregar a sua declaração anual do MEI, que é extremamente importante. Ela começa a partir de fevereiro e vai até maio, mas é importante entregar. Você pode entregar ela errado, porque apesar dela ser relativamente simples, tudo é factível de falha quando você não é especialista no assunto. E o mais importante, você pode ter dificuldades na hora de escriturar o seu livro caixa, que ele é uma condição imprescindível para que você possa distribuir os lucros efetivos que você tiver na MEI. Caso contrário, você pode ser condenado a pagar imposto de renda sobre algo que você nem lucrou, portanto. E mais um olhando para a câmera, vale a pena ser MEI hoje no Brasil? Vale a pena ser MEI hoje no Brasil se você tiver todos esses cuidados e buscar informação. Tá, boa. André, como que as pessoas acham a NIT, site, rede social? Legal. O cara é um MEI, você que é MEI, quer contratar os serviços do André, quer saber um pouquinho mais como profissionalizar a sua área financeira, a sua área administrativa, como que eles acham você, André? Facinho. www.anitservice, que é os serviços em inglês, anit, temudo, service.com.br. Tá? Redes sociais? Redes sociais. No Instagram nós estamos como @anit_bpo. Tá? No Facebook, Anit Service. E no Instagram, Anit Service. Boa. Muito isso aí, legal, Paulo. gente. Acho que é isso, né? Vamos agradecer aqui o Grupo Alliance pela possibilidade de a gente fazer esse programa.
As redes sociais do As Grupo redes Alice. sociais, eu não vou falar que vocês já sabem. Vocês tô aqui, acompanham. É o 10º, né, gente? Exato. Então tá aqui, ó. André, em homenagem ao nosso Camisa 10. Opa. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se você tem um MEI, se você conhece alguém que quer montar uma empresa, não deixe esse episódio. Tá muito bom. Sigam nossas redes sociais também. Rogério, Exato. deixa eu só dar uma última, Sai de casa, uma manda. última informação. Eu vou passar aqui o WhatsApp. A gente trabalha muito com o WhatsApp porque a gente entende que hoje o e-mail é uma forma de você se comunicar, mas ele é muito formal, ele é muito travado. Então a gente procura trabalhar bastante com o WhatsApp hoje, porque é uma forma mais fácil da gente alcançar e trocar As pessoas. esse dia a dia. Então, se você tem uma MEI, se você pretende abrir uma MEI, tem dúvida e quer entrar em contato com a gente para entender um pouco melhor como é que funciona, cara, anota o nosso WhatsApp, que é 11, né? DDD 11 3042 8460. Tá certo? Beleza, André. Só entrar em contato que vai ser um prazer atender todo mundo. Valeu É mesmo, isso. André. De novo, agradecer né? o pessoal do Podcast no Bar aqui Podcast também, no Bar, por mais participar um. com a gente, sensacional Mais um. lugar Ó, é aqui. podcast no bar, mas a gente não bebe, viu, gente? É só Eu água. bebo sim, só não bebo aqui Ah, também. não, é que eles não servem pra gente. É que é só água. Fazer uma cervejinha, né? Uma cerveja, Gente, né? muito obrigado e até o próximo Até o próximo Valeu, episódio. Rogerião. Até Valeu, mais, gente. querido. Tchau, tchau.